Hoje nós vamos aprender como utilizar o indicador transformação de Fisher. É um indicador muito bom, tá pessoal? E vocês já sabem que aqui no mercado de criptos futuros vocês podem ganhar tanto com a valorização do ativo como a desvalorização do ativo. E aqui em criptos futuros não existe tempo limite de negociações. Você pode negociar final de semana, segunda-feira, terça-feira, qualquer dia da semana, qualquer dia do mês, qualquer dia do ano você pode fazer as suas negociações. Então, isso aqui de limite, quando você pode ou não negociar, não existe. E a outra coisa, também outra vantagem que existe no mercado de criptomoedas, é que se você estiver a operar na Margex, você encontra muitas criptomoedas. Então, isso também é muito bom, porque você vai ter sempre alternativas para operar, tá pessoal? Se você não quiser operar Bitcoin, pode operar Ethereum, não quiseres operar Ethereum, pode operar Doge. Então, existem muitas alternativas para você começar a negociar em criptos futuros. Pessoal, então, vamos falar sobre a transformação Fisher. Mas o que acontece? É importante que você se inscreva neste canal, pessoal. E por quê? Porque eu estou aqui com uma estatística muito fraca, muito negativa, dizendo que 60% das pessoas que assistem o conteúdo deste canal não é inscrito. Fica bem, né? Eu estou a trazer conteúdo para vocês. Então se inscreva, tá? Se inscreva aí, também deixa um like, tá? Para que eu entregar uma estratégia muito boa, de graça. É importante que você deixe um like, faça aí um like neste vídeo. Então, pessoal, vamos aqui no gráfico e mostrar este indicador. Este indicador você consegue encontrar aqui na Margex. Vamos lá procurar transformação de Fisher. Vamos lá, pegar aqui já a transformação de Fisher. Aqui eu tenho aqui essas negociações embaixo, então vou aumentar a visibilidade do gráfico para vocês verem e compreenderem melhor. Tá, eu já estou aqui com o indicador e com o gráfico aberto. Pessoal, é assim. Esse indicador você pode encontrar aqui na Margex completamente gratuito, tá? É mesmo gratuito. Se você procura por uma estratégia boa e assertiva, você encontra esse indicador aqui e é completamente gratuito. Se ainda não tens uma conta, recomendo que abras, porque abrindo você pode ganhar muitos bônus. E um dos bônus que está muito top aqui é uma banca de $10.000. Você concorre para o sorteio de uma banca de $10.000. Se não quiseres concorrer a esse sorteio, na abertura da sua conta você ganha $50. E se você fazer um depósito de $100, você ganha mais $50. Então, você já vai ter aí um bom capital para você fazer as suas negociações. Vamos lá nos explicar como é que funciona este indicador. Transformação de Fisher. Vamos lá ver. Aqui temos o indicador. Vocês conseguem identificar aqui que aqui temos o indicador. E ver, neste indicador tem duas linhas, a linha azul e a linha laranja. E para além dessas duas linhas, temos aqui alguns traços, algumas linhas tracejadas no indicador. Então, tudo isso são informações que este indicador vai nos dar para facilitar a nossa tomada de decisão. Porque se você não conseguir interpretar o indicador, vai ficar difícil sim você fazer algum dinheiro com ele, tá? Fica assim difícil. Vamos lá. Só vamos aqui para vos explicar. A linha azul, o que é que vai significar a linha azul? A linha azul nesse indicador transformação de Fisher vai significar o quê? Quando ela estiver na parte inferior da linha laranja, então o gráfico está diante de uma tendência de baixa. Quando a linha azul estiver na parte inferior da linha laranja, o gráfico está numa tendência de baixa. E quando for o inverso, a linha azul na parte superior da linha laranja, a tendência é de alta, tá pessoal? Até aqui você já consegue identificar a tendência. E eu disse que esse indicador facilita nas suas tomadas de decisões, porque você consegue identificar a tendência com facilidade. E a outra coisa importante é o quê? Esses tracejados. Essas linhas tracejadas vão nos mostrar o quê? Vão nos mostrando pontos de reversão. Então, são possíveis pontos de reversão que existem no gráfico.
Cada linha tracejada significa o quê? Significa que é um possível ponto de reversão. Então, quando as linhas, tanto laranja como azul, estiverem muito distantes da linha tracejada, como nesse exemplo, temos aqui esse topo aqui, temos aqui este fundo. Nesses exemplos que nós temos aqui, estamos diante do que? Estamos diante de uma sobrevalorização do preço. Então, quando nós estamos diante de uma sobrevalorização do preço, significa que o preço a qualquer altura deve corrigir, porque o preço está sobrevalorizado. Tanto a sobrevalorização pode acontecer na baixa ou na alta, para os compradores como para os vendedores. Então, se nós temos aqui este preço sobrevalorizado, está muito distante da linha das linhas tracejadas, como vocês podem identificar, então o preço aqui estava sobrevalorizado, por isso houve a necessidade do preço voltar para essa região de linhas tracejadas. E depois, aqui também você vê que estava muito distante das linhas tracejadas, então o preço também teve a necessidade de voltar para as linhas tracejadas e equilibrar o preço, equilibrar aqui o preço, tá pessoal? Então vou minimizar aqui o gráfico para vocês compreenderem com mais clareza o que eu estou a tentar vos dizer. Vê, aqui tem esse topo, mas muito distante das linhas tracejadas, muito distante mesmo. Então aconteceu aí uma sobrevalorização do preço, e aqui também temos um fundo distante da linha tracejada, então aconteceu aí também uma sobrevalorização. Mas o essencial também neste indicador é vocês conseguirem buscarem pontos de convergência. O que são pontos de convergência? Pontos de convergência são aqueles pontos que mostram o que o indicador está a fazer e que o gráfico está a fazer. Se o indicador estiver numa tendência de queda e o gráfico também numa tendência de queda, então são pontos de convergência. Então, nós vamos utilizar esses pontos de convergência para fazer as nossas entradas. É isso que é muito importante na utilização deste indicador. Você pegar nos pontos de convergência e utilizar esses pontos de convergência para aplicar na sua negociação. Então, se o gráfico está a te dizer que está numa tendência de alta, o gráfico está a dizer que está numa tendência de alta, como é neste exemplo, nós podemos ver aqui, e aqui o gráfico está na tendência de baixa e o indicador também está na tendência de baixa. Estamos diante de um ponto de convergência, que é uma convergência. O indicador e o gráfico estão a passar a mesma mensagem. Então, se estão a passar a mesma mensagem, pode ficar tranquilo que é neste ponto de convergência onde você faz a tua entrada. Então, a nossa operação, as nossas entradas diante deste gráfico, diante deste indicador, serão realizadas em pontos de convergência. Então, você vai identificar a tendência do gráfico, vai identificar a tendência do indicador. Se está tudo bater certo, o indicador está a cair, o gráfico está a cair, realiza as suas negociações. Porque se você não realizar em simultâneo, nos pontos de convergência, de forma simultânea, podes pegar um loss. Tá? E existe aqui, às vezes, pontos que o indicador está a passar alguma informação que o gráfico não passou. Por exemplo, aqui, tens aqui um falso rompimento. Aqui, essa vela vermelha, houve aí um falso rompimento e depois voltou para a tendência normal, que é a tendência de alta. Mas aqui no gráfico, você aqui, não, no gráfico não, aqui no indicador você não vê o falso rompimento acontecer. Tá vendo? Você aqui não vê. Aqui significa o quê? Significa se você tomasse uma decisão errada aqui, você poderia loss. Então, é importante procurar sempre os pontos de convergência para você ir a favor da tendência, tá pessoal? Porque quando você, aqui em criptos futuros, você vai a favor da tendência, tanto tendência de alta, tanto tendência de baixa, pessoal, eu vou falar, vou cantar para vocês. Você pode ganhar, eu estou a falar muito isso, que você pode ganhar tanto em tendência de alta, tanto em tendência de baixa. Se você é mesmo uma pessoa nova, não compreendes nada sobre criptos futuros e pegando esses indicadores que eu tenho passado aqui, pessoal, você já consegue sim ter algum resultado, tá? Você já consegue ter algum resultado. Por isso, por exemplo, eu estou aqui
com essas operações abertas. As operações estão a decorrer em tempo real, como vocês podem observar. Mas acontece o quê? Que essas operações eu vou fazendo em função do quê? Em função do conhecimento, da experiência que eu já tenho com o gráfico. Então faço a minha análise gráfica e pego os pontos de confluência. Posso utilizar uma confluência de uma média móvel, posso utilizar uma confluência de um indicador de transformação de fichas para me ajudar a tomar uma decisão. Posso utilizar volume, posso utilizar qualquer indicador. Então estou a dizer assim, se você já tem algum conhecimento sobre análise gráfica, vais utilizar os indicadores como confluência para eles tomando as suas decisões. Caso tu não tenhas conhecimento sobre análise gráfica, então você simplesmente vai tendo como base, como leitura, a análise técnica, que são os indicadores que eu tenho partilhado aqui. Então pega um indicador, compreende, aplica, vai treinando. Quando você compreende alguma coisa, essa tua compreensão, esse teu entendimento gera o que? Gera conhecimento. Então o conhecimento é que vai te colocar num lugar privilegiado para você fazer uma negociação melhor. Tá, pessoal? Então eu estou a dizer aqui, se você utilizar esse indicador com pontos de convergência, então você consegue sim ter resultados no mercado de criptos futuro, tá, pessoal? É top demais, cada um de vocês pode aplicar com o gerenciamento certo, com a quantidade de negociação ou quantidade de entrada. Você tem que ter um capital de entrada para você começar a fazer as suas negociações, tudo certo, e a partir daí você começa a ter os teus resultados, tá, pessoal? Então, se ficaste até aqui, muito obrigado. Continue a acompanhar os meus conteúdos, continue a fazer parte desta família, desta comunidade. Estamos juntos, até o próximo vídeo e que Deus os abençoe. Um forte abraço.